Muito bem, queridos ouvintes, está começando mais um Fuleiros Pop Drops, que é onde a gente comenta, sobre os conteúdos que a gente consumiu durante a semana. Eu sou o José Augusto e eu tô aqui hoje para falar sobre Sorry to Bother You. Sorry to Bother You é um filme de 2018 dirigido pelo Boots Riley, estrelando Lakeith Stanfield. Bom, caso você não assistiu o filme e esteja interessado em vê-lo e se incomoda muito com spoilers, eu vou dizer aqui apenas a sinopse, e caso você se interessar, você vai lá, assiste e depois volta aqui para ver os comentários. Do contrário, o filme ele tem vários plot twists, que dependendo ou não pode afetar a sua experiência assistindo o filme. Então, caso você queira ter uma experiência genuína, de assistir o filme pela primeira vez, sem nenhum contato com a história, você pode ir lá e assistir, que eu acho isso mais interessante. Mas caso você não se incomode por spoilers, continue ouvindo e vamos lá falar sobre Sorry to Bother You. A sinopse do filme diz o seguinte: em uma versão atual alternativa de Oakland, o atendente de telemarketing, Cassius Green, descobre uma chave mágica para seu sucesso profissional, o que o impulsiona a um universo macabro. Bom, como vocês podem ver, é algo bem aberto e justamente não dá tantas informações para preservar você que está assistindo do universo que ele apresenta. Primeiro que ele não é um universo totalmente fundado no realismo, O filme ele flerta muito com um realismo fantástico, principalmente no final dele. Ao passo que ele vai se desenvolvendo, você vai vendo pequenos toques surrealistas nele que servem para definir o tipo de humor com o qual ele vai lhe passar uma mensagem. E é interessante já falar sobre essa mensagem, porque o filme ele começa como um jovem negro procurando um emprego para uma vaga de telemarketing. E uma coisa que destoa bastante é que no emprego desses você geralmente não vai precisar de muitos antecedentes ou qualquer coisa, ao que ele apresenta um portfólio absurdo para alguém que está concorrendo a uma vaga tão ordinária. Desculpa, atendente de telemarketing, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Por mais que seja uma cena que possa parecer simples e inocente, que vai servir para identificar o mundo no qual esse filme se passa, é interessante notar isso já, E apesar de ele propor todas essas críticas e essa discussão, na verdade, racial que está presente nele, o principal argumento dele se trata sobre a sociedade capitalista que a gente está inserido e uma extrapolação dela mesma. Essa extrapolação pode não estar muito distante comparado a certos modelos de trabalho que a gente vê hoje em dia. Mas, primeiras coisas primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o filme para a gente poder ir comentando sobre as ideias dele. Nessa hora, esse é o último aviso para você que ignorou o fato de você já poder ter abandonado aqui e ser preservado de spoiler para o filme. Pois bem, Cassius Green ele começa a trabalhar nessa empresa de telemarketing, ao passo que ele se frustra e vê que não consegue vender qualquer produto. Assolado por um emprego onde ele ganha por comissão e tem que pagar o aluguel da garagem do tio onde ele vive, Cassius tem a feliz descoberta com um colega de trabalho que ele conseguirá vender melhor fazendo sua voz de branco. O próprio fato da voz de branco apresentada no filme já é algo que o torna interessante por si só. Isso é jogado num tom de comédia, muitas vezes você vê que ele não é o único que consegue fazer essa voz de branco, mas é um dos poucos personagens que utilizam ela na trama. E isso mesmo já é explicado pelo personagem que diz para o protagonista que ele tem que usar sua voz de branco, que no caso é o Danny Glover que apresenta isso para ele. E qual o argumento dele? O argumento do Danny Glover nesse filme é que todo negro tem uma voz de branco. Aquela voz que você usa em ambientes mais formais, aquela voz que você usa onde você é parado pela polícia. Isso por si só já é um fato extremamente violento ao mesmo tempo que é interessante. Onde, numa empresa de telemarketing, onde não é visto o rosto dele, ele tem que se dissimular e fingir ser outra pessoa para que ele possa ser aceito e ser bem sucedido. Uma vez que você não vê a cor da pessoa, você está vendo apenas a voz dela que consegue ser dissimulada, você aceita que é outra pessoa ali e isso o torna diferente nas relações sociais que você carrega. A gente pode até falar aqui sobre Hélio Santos e o problema da introjeção do racismo, e como isso é um discurso que negros adotam para serem bem aceitos em outros círculos sociais, geralmente dominados por brancos,
onde eles passam meio que despercebidos, onde eles são vistos como negros, mas a cultura deles, o modo deles falarem, o modo deles se comportarem são aceitos pelos brancos. Mas o filme, ele não trata muito sobre isso, ele apresenta sim essa discussão, porém ele abandona um pouco a discussão racial para entrar numa discussão sobre trabalho. A empresa de telemarketing, onde Cassius trabalha, tem várias subdivisões. E logo é apresentado que ele nunca vai conseguir enriquecer vendendo produtos como plano médico, seguro de vida ou até mesmo uma casa nova. Cash só consegue ter acesso ao dinheiro quando ele passa a vender o trabalho de outras pessoas. E isso diz muito sobre a nossa sociedade, o modo como ela organiza o trabalho hoje em dia. Para apresentar um pouco aqui de sociologia e da teoria de um querido velho barbudo chamado Karl Marx, a sociedade é dividida em classes, e essas classes podem ser divididas sumariamente entre burgueses e proletários. O proletariado, segundo Karl Marx, é aquela pessoa que vive da sua força de trabalho. Ela precisa trabalhar, ela precisa transformar a natureza para que ela possa adquirir algum bem, o capital, e daí poder usufruir de bens que a gente pode adquirir como capital. Qual a diferença dos proletários para os burgueses? Os burgueses, eles não vivem dependendo da sua própria força de trabalho, mas sim da força de trabalho dos proletários. E isso leva a um outro conceito chave para entender a obra de Marx, que é um conceito de mais-valia. A mais-valia nada mais é do que o lucro que o patrão ganha em cima do trabalho do empregado. Para ilustrar o conceito de mais-valia, eu posso usar aqui o exemplo de, sei lá, qualquer fabricante de roupas que produz uma camiseta a $70. Se o funcionário é pago $10 para produzir a camiseta e, por exemplo, você gasta $20 em matéria-prima e infraestrutura para a empresa, ainda sobra muito dinheiro. E esse dinheiro é a mais-valia, é o dinheiro que a burguesia se sustenta em cima do proletariado. Voltando ao filme, o sistema de trabalho que Cassius é designado a vender é um sistema onde os trabalhadores que entram numa empresa vão morar num alojamento específico, vão comer a comida da empresa e vão viver praticamente dentro dela. Muito parecido com um sistema que a gente usava há alguns anos atrás, não é mesmo? O da escravidão. Uma vez que você abriga o seu funcionário, uma vez que você alimenta o funcionário, você não está fazendo um bem necessariamente a ele. Quando um patrão ele emprega alguém, ele não está fazendo um bem para essa pessoa, ele não está ajudando essa pessoa, ele apenas está trocando a força de trabalho dessa pessoa pelo que ela vai produzir e pagando o capital a ele. Quando você tem uma sociedade focada na produção, onde os funcionários de mega corporações moram dentro da empresa, comem dentro da empresa e vivem dentro da empresa, ou até mesmo em locais designados por essa empresa, eles passam a virar mais reféns do que trabalhadores. E o filme ele traça uma discussão dentro disso. O trabalho nos torna refém. O modo de produção capitalista nos torna reféns. É bem interessante porque atrás dessa história do Cassius Green é utilizado por vários noticiários que são exibidos durante um filme, ver como o desemprego está aumentando e como que as pessoas se sujeitam a cada vez esses trabalhos mais degradantes e alienantes do ponto de vista como sujeito. E nisso, eu ainda não revelei nem metade sequer da história do filme. Ele tem vários personagens que ele usa para traçar várias outras críticas a camadas da sociedade, como o movimento de sindicalista que se coloca no filme, como a namorada de Cassius, que é artista, entre vários outros. E, apesar de apresentar meio que uma distopia futurista ou até mesmo atual, ele é um filme bem colorido. Ele utiliza bastante de cores fortes para aplicar uma espécie de dissonância, sabe? Você está vendo uma sociedade que está em ruínas, mas que ainda assim apresenta uma estética feliz, uma estética quente, uma estética colorida. Isso diz muito sobre o próprio modo de capitalismo tardio que a gente se encontra. Oi, o que foi? O quê? Já deu tempo? Não, sei que não era pra falar de filosofia. Tá, mas eu tava falando do filme. Era sobre o filme. O quê? Só 10 minutos? Ah, beleza.
Muito bem, queridos ouvintes, está começando mais um Fuleiros Pop Drops, que é onde a gente comenta, né, sobre os conteúdos